Oi, pessoal, Pastor Surian aqui, tudo bem? Ah, eu dei uma pausa aqui nas atividades, não estou em casa, né? Não estou na minha casa. E aí estava assistindo coisa do YouTube, né? Ouvindo para quando estava mexendo nas coisas aqui. E aí o YouTube colocou num vídeo sobre mensagens subliminares, uma pessoa que se diz especialista, né? E aí, cara, esse papo, eu acho bizarro como as pessoas não pensam em coisas tão simples, né? Não fazem questionamentos simples em relação a isso, né? E aí até eu fui ver os comentários lá e o pessoal falando, o cara é doutor, tem doutorado. Cara, tudo evangélico, né? O canal não é evangélico, mas a maioria dos comentários é evangélico. Chamaram o cara de pastor, não sei se é pastor mesmo, tal. Também não vou falar o nome do cara, não vou dar ibope pra isso. Eu também não sei se o cara tem, se o cara é bom, se o cara é ruim, não sei. Só sei que pelos comentários é o mesmo de sempre, né? E isso me deixa bem incomodado, esse papo de mensagens subliminares, né? São questionamentos simples que a gente faz que dá para a gente se orientar em relação a isso, né? Primeiro, eu sou, só para falar, né? Vocês gostam tanto de título, título e tal. Primeiro, doutorado, você escreve uma tese em um tema e aí você pesquisa, se especializa naquele tema. E nesse processo de pesquisa, você tem que escrever artigos científicos para que você possa mostrar o seu trabalho como pesquisador. E esses artigos científicos têm que ser publicados em instituições, em revistas acadêmicas, reconhecidas pelo meio acadêmico. Assim, você vai avançando no processo de doutoramento e aí mostrando essa capacidade, evoluindo nessa capacidade dentro de orientação acadêmica, você consegue defender a sua tese de doutorado, assim, ou dissertação de mestrado, né? E aí você recebe o título de doutor naquele tema que você pesquisou, tá? Então, por exemplo, no meio evangélico você tem um teólogo muito famoso, reconhecido, né? Que se chama Augustus Nicodemos. Ele tem doutorado sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Então, se você conversar com ele sobre a epístola de Paulo aos Romanos, o cara vai ter uma bagagem enorme. E assim, ele fez doutorado em instituições acadêmicas reconhecidas, que dialogam com outras instituições acadêmicas. Não é uma instituição acadêmica isolada, de esquina, né? É uma instituição reconhecida no meio acadêmico, que as pessoas usam como fonte de pesquisa para temas que são trabalhados nessa instituição que ele se graduou em doutorado. E ele foi chanceler do Mackenzie, que também é uma instituição muito procurada para pesquisa, como fonte de conhecimento, porque se faz um trabalho sério. Então, assim, ele é um cara que, se você for falar da carta de Romanos, da Epístola de São Paulo aos Romanos, ele tem um trabalho de pesquisa muito forte nisso. Então, ele é um especialista na Epístola de Paulo aos Romanos. Só que aí tem alguns poréns, tá? Primeiro, você não é obrigado a concordar com ele. A ciência, doutorado é ciência, né? Você pesquisa. Então, novos elementos que talvez não eram conhecidos quando ele fez a pesquisa dele, podem ter surgido ou podem surgir e mudar as conclusões, as informações, podem trazer novas informações sobre o trabalho dele. Então, não é inquestionável. Você pode questionar o trabalho dele e falar, cara, será que é assim mesmo? Né? Você pode discordar e você pode correr atrás porque você achou estranho. Não, peraí, essas afirmações dele aqui eu acho que não são coerentes com certas informações que eu tenho. Então você pesquisa e você refuta, né? Refutar, o pessoal usa muito essa palavra na internet de forma errada, né? Refutar seria responder, fazer um contraponto, né? Discordar e comprovar que o que você discorda tem base. Não quer dizer que você está certo, tá? Não quer dizer que você está certo, você pode estar errado. Então, ciência é isso, é diálogo. Você chega e traz um outro elemento. O Augusto Nicodemos escreveu isso, ele comprovou isso, baseou isso, só que eu tenho uma outra informação aqui que eu comprovo que discorda, me faz discordar das conclusões dele. Eu tenho conclusões diferentes, pode ser até opostas ao que ele colocou, tá?
E aí o outro porém, e o fato dele ter doutorado em cima da Epístola de Paulo aos Romanos não quer dizer que ele entende de tudo, tá? Teólogo não é tudólogo, especialista não é especialista em tudo, é especialista no tema que ele pesquisa. Então, por exemplo, o Augusto Nicodemos ele cai numa heresia muito grave que se chama nestorianismo. Ele diz que Maria não é a mãe de Deus, ele diz que isso é doutrina católica, que os reformadores foram contra isso, sendo que Lutero afirmava claramente de que Maria é a mãe de Deus. Ele falava que Maria é nossa mãe. Eu não concordo com Lutero que Maria é nossa mãe, mas eu concordo que Maria é mãe de Deus, sim. Mãe de Deus Filho, né? Jesus é Deus. Ele fala que é um axioma. Se Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. Esse axioma é falso. Não, eu não concordo com isso. Então, assim, na cristologia, ele discorda de toda a cristandade. E ele vai nessa heresia que nós consideramos heresia, nós cristãos consideramos como heresia, que é o nestorianismo. Né? Os defensores deles falam que não, que isso não é, porque Teotocos significa portadores. Então, assim, fazem uma volta danada para defender esse erro, essa heresia que ele fala. Então, assim, o fato dele ser doutor não significa que ele é infalível, que ele não acerta, que ele acerta sempre em tudo. Ele erra em muitas coisas. Ele é um ótimo especialista, ótimo, não sei, não sou estudioso da Epístola de Paulo aos Romanos, eu leio, sou leitor, mas eu não sou especialista. Não tenho trabalhos científicos, acadêmicos sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Então, eu não sei se ele é ótimo, se ele não é tão bom assim, mas ele é especialista na Epístola de Paulo aos Romanos, ele tem doutorado, ele tem pesquisa nisso, né? Então, ele é um especialista nisso. Agora, em cristologia, ele erra, tá? Ele é herege em questão de cristologia, tá? Nesse ponto, ele é herege. Então, quer dizer que ele não é cristão de verdade? Não estou falando isso, tá? Que heresia, eu estou usando o critério do cristianismo pelos séculos, que classifica o nestorianismo, que é o que ele fala, que ele ensina como heresia, dentro desse critério, que é o que eu sou adepto, do credo niceno, credo atanasiano, do concílio de Constantinopla, não, esqueci agora, a minha memória é péssima, né? Dos primeiros concílios da Calcedônia, do concílio de Calcedônia, concílio de Éfeso, que foi definido que Maria é sim a mãe de Deus, e quem nega isso é herege. Dentro desses critérios da cristandade antiga, que eu sou adepto, ele é herege, tá? Vai para o inferno? Que a gente tem que jogar tudo fora? Não, é que nem eu falei lá do black metal, né? A gente tem que filtrar, tá? Ele tem muita coisa boa, eu usei um artigo científico dele num trabalho que eu fiz sobre a nova perspectiva em Paulo, né? Ele me deu uma ótima base acadêmica para estudar sobre isso. E eu o considero um cristão, considero um irmão em Cristo, mas nesse ponto de cristologia ele é herege, tá? Então, por mais que ele seja especialista num tema, não quer dizer que ele é especialista em tudo. Então, o fato do rapaz lá que falou de mensagem subliminar ter doutorado, eu não sei se ele é doutorado nessa área, se ele é especialista em relação à comunicação, né? De repente, ele não é especialista nessa área, de repente o doutorado dele foi em outra. E outra também, eu não sei qual é a faculdade que ele fez doutorado, será que é uma instituição que dialoga com a ciência, que é uma instituição científica, que usa, adota um método científico, que faz a graduação das pessoas, que dá título de doutorado dentro do método científico, porque título de doutorado você consegue, que nem Harvard. Eu fiz curso em Harvard, sabia? Curso de fotografia. Então tem gente que fala, eu fiz curso em Harvard. Você pode fazer, qualquer um entra lá no site de Harvard, faz, eles te dão um certificado, pronto, você fez curso de Harvard. Você não precisa nem assistir a aula. Só você falar lá que assistiu, você tem um certificado e pronto, você já fez curso em Harvard. Quer dizer que você é especialista, que você está dentro do método científico de Harvard, você é graduado em Harvard? Não, você não é graduado em Harvard, você tem certificado de um curso, tá? Não, você não é graduado, né? Teve até o caso da Abel Pass e também de outras pessoas brasileiros e brasileiras que se disseram graduados em Harvard e não eram graduados em Harvard. Eles fizeram curso pela internet, que Harvard oferece de graça, qualquer um pode fazer, e disseram que se formaram lá, e não se formaram lá, eles não foram formados, não foram graduados, eles só fizeram um curso que Harvard oferece pela internet, qualquer um pode fazer e pegar certificado. Isso eu também tenho, tá? Se eu fosse fazer isso, coloco na internet, pastor Thiago Surian, formado em Harvard, graduado em Harvard, certificado em Harvard, e isso não serve de nada, tá? Eu fiz de fotografia também,
eu fui fotógrafo, né, durante um tempo, então, tipo, o fato de eu ter um certificado em fotografia não me coloca para falar sobre mensagem subliminar, que nem eu tô falando aqui. Me ajudou a pensar em algumas coisas, a entender algumas coisas do que falam de mensagens subliminares, mas eu não sou especialista em mensagem subliminar. Só que eu faço questionamentos, assim, e observações que eu acho tão simples, né, em relação a mensagens subliminares. Então, assim, esse cara, se você de repente vê gente falando que é doutorado e tal, meu, pensa no que eu vou falar, tá? Pensa no que eu vou falar. Faz os questionamentos que eu vou fazer, faz as observações que eu vou fazer, e aí você tira as suas próprias conclusões, tá? Então vamos lá. Mensagem subliminar. Mensagens subliminares seriam mensagens ocultas, tá bom? E aí o pessoal fala muito de propagandas com mensagens subliminares. Então, já que a gente está falando de título, então eu vou dar um título também que, enfim, o pessoal que gosta de título aí vai pegar. Eu sou publicitário, sou formado em comunicação social com especialização em publicidade e propaganda. Me formei em 2019 pela Universidade Bandeirante, tá? Trabalhei, nunca quis trabalhar em agência, mas já participei de campanhas de agência de forma independente. Já trabalhei como designer de empresas, tá? Já trabalhei no departamento de marketing de empresas como a Schindler de elevadores e a Oracle, né, de banco de dados, de tecnologia. Então, assim, de analista de marketing, né, de estagiário na Schindler, de analista na Oracle. E, assim, eu tenho vivência nessa área, tá? Então, assim, eu tive que estudar teorias de comunicação. E aí, mensagens subliminares seriam mensagens ocultas, que nem a minha camiseta aqui, ó, uma camiseta de banda, uma banda cristã chamada Antestor. Então, não sei se dá para ver aqui, tem um anjo, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Tem um desenho aqui de um anjo livrando do anjo da morte, uma criança do anjo da morte. E aí um crente chega e fala, nossa, tem mensagem subliminar, né? Que nem o Harry Potter, que eu lembro que até eu comprei uma revista uma vez e aí eu brigava com uma moça que eu conhecia, que ela era fã do Harry Potter, eu falava que ela, como cristã, não podia ler e assistir os filmes do Harry Potter porque era satanista. E a J.K. Rowling, que é a autora, ela é presbiteriana, cristã presbiteriana. Aquilo é só ficção, não tem isso, não é satanismo, não tem nada a ver com isso, sabe? Só ficção. Que nem o Crônicas de Nárnia, que o autor é cristão, o Senhor dos Anéis, o autor é cristão. Esses autores ingleses aí costumam ser cristãos, né, de ficção. Então, assim, os crentes viajam muito. Eu posso falar dos crentes porque eu sou crente, né? Sou pastor luterano, sou crente. Então, assim, eu posso falar. Que nem a gente que é brasileiro, né? Ah, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. Aí chega um gringo e fala, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. A gente fala, cala a boca que você não pode falar. Eu sou brasileiro, eu posso. Você que é de fora, não, né? Então eu sou de dentro, eu sou crente, então eu posso falar dos crentes. E assim, crente viaja muito, né? Tem um monte de teoria de conspiração. Nossa, como é fácil enganar crente com essas teorias de conspiração, né? Então as mensagens subliminares sempre são acompanhadas, esses papos de mensagens subliminares entre os crentes sempre são acompanhados de teorias de conspiração, né? De que há uma conspiração. Eu lembro daquele pastor Josué Irion, que ele colocava jogos de videogame que ele chamava de Nintendo. Nintendo é uma marca de videogame, não é o nome do jogo. O jogo se chama jogo. Estou aqui com o Nintendo, Diablo. Diablo é para colocar o diabo na sua casa, sabe? Não tem nada a ver. Esse cara viajava na maionese. Aí você tinha uma conspiração de que o governo americano, de que os criadores dessa franquia Diablo, porque o governo americano usava esse jogo para treinar soldados na década de 90, né? No começo da década de 90. Então, dizer que o governo americano e a empresa que criou a franquia Diablo ela estava querendo colocar o diabo na casa das pessoas. Eu reproduzia muito isso, né? Por causa do jogo se chamar Diablo e ter personagens demônios no jogo. Só que o jogo é assim, cara. Você tá é um grupo de humanos que foi para Marte e lá era habitação de demônios. E aí você tem que matar os demônios. Então, tipo, você tá matando o diabo. Você não tá colocando o diabo em casa. Você tá matando. Não, isso é Doom, desculpa. Tô falando do Doom. Ele tá chamando do Doom. Diablo é outro jogo, é outra teoria de conspiração. Tá. Esquece que eu falei. Como eu falei, eu não vou editar, né? Não vou mais trabalhar profissionalmente no YouTube para meu canal pessoal, só para o projeto que vocês vão conhecer mais para frente. Então, vai ficar sem edição, tá? Desculpa, não tô falando do Diablo, do jogo Diablo. Aí é outro jogo, outra teoria de conspiração, outra viagem de crente. Tô falando do jogo Doom, tá? Que é o pessoal falando que as forças do inferno, até lê, né? As forças do inferno são soltas e tudo mais. Cara, elas são soltas lá em Marte,
porque os seres humanos foram lá, conseguiram prender os demônios que estavam lá, elas são soltas, aí você tem que matar demônio. Cara, tipo, quer um enredo mais cristão que isso? Você tá matando os demônios, né? E o pessoal inventava um monte de história. Ai, nossa, até o Crônicas de Nárnia. Eu lembro que eu via crente falando que não podia assistir Crônicas de Nárnia porque tinha personagens da mitologia grega que eram demônios. Cara, C.S. Lewis é um dos maiores escritores cristãos da história, sabe? O Cristianismo Puro e Simples, Os Quatro Amores, tem vários livros que você já leu ou que seu pastor prega na sua igreja que foram escritos pelo C.S. Lewis, que escreveu o Crônicas de Nárnia, entendeu? Então, tipo, cara, é muita viagem, sabe? O pessoal é muito facilmente enganado. E aí falam que, por exemplo, Crônicas de Nárnia falam que os personagens da mitologia grega no Crônicas de Nárnia seriam mensagens subliminares para que as pessoas adorem os deuses gregos. E aí, esse José Irião falava da Disney, que tipo, diz que tinha uma cena do Rei Leão que ele batia a pata e a nuvem ia fazer a palavra sex. Eu assisti milhões de vezes e nunca vi isso. Mas existe sim mensagem subliminar, né? Nas eleições que o George Bush ganhou, por exemplo, acabou a luz numa emissora local lá dos Estados Unidos. E aí a fita, era em fita, né? Começou a ir devagar, aí apareceu quadros como aparecia rato, e a palavra que o opositor dele era um rato. Né? Eu não lembro o nome do opositor, acho que é Ronnie is a rat, né? Ele é um rato e tal. Tinha isso, né? Tinha essa mensagem subliminar, né? E na arte também você tem coisas escondidas, né? Que nem o Michelangelo lá na Capela Sistina, que tá o dedo de Deus, né? Colocando com o dedo do homem, a outra mão de Deus tá fazendo esse sinal aqui que naquela época já era sinal feio. Tipo, ele colocou uma mensagem subliminar nessa época dizendo vai se ferrar, Papa, sabe? Tipo, brigando com o Papa, né? É uma teoria de conspiração, é uma teoria, mas faz sentido, porque era um sinal feio na época, assim como em muitos lugares ainda é hoje. Então, por que ele colocou lá, né? Então, diziam que ele tinha bronca do Papa, existem evidências, documentos dele de que ele tinha bronca do Papa. Então, acredita-se que ele fez isso para zombar do Papa, né? E assim, é uma teoria de conspiração que faz sentido, né? Nem toda teoria de conspiração é mentirosa. A gente chama de teoria de conspiração, pode fazer sentido ou não. Porque às vezes existiu realmente uma conspiração, né? Que nem para tirar a Dilma em 2016. Eu não estou falando de política, tá? Se você gosta, votou na Dilma, não votou, acha legal ela ter saído ou não ter saído, o problema é seu, não tenho nada a ver com isso. Eu só estou falando que existiu uma conspiração, as pessoas se reuniram ali no Congresso, no Senado, para tirar a Dilma. Por que tirar a Dilma? Eles usaram o argumento das pedaladas fiscais, de que ela não foi totalmente verdadeira nas declarações de valores gastos e tudo mais, né? De que ela foram modificados os gastos, tinham sido definidos uns gastos e esses foram modificados. O que não é necessariamente, não é um crime, mas foi considerado um motivo para tirá-la. Se você acha justo ou não, não é problema meu. Agora, existiu essa conspiração, existiu uma reunião, existiu uma conversa, existiu toda uma organização, um movimento para tirar Dilma. Isso se chama conspiração. Agora, por que tiraram? Foi porque ela fez as pedaladas fiscais? Aí, esse é o motivo oficial. Só que existem teorias do porquê houve essa conspiração. Alguns dizem que foi porque ela era uma péssima presidente, uma péssima governante. Mais uma vez, tem a sua opinião, isso não é problema meu. E outros dizem que foi um golpe, que ela era uma ótima governante, que ela não fez nada de errado, mas opositores do governo dela fizeram essa conspiração para tirá-la, para poder tomar o governo no lugar dela. Tá? Então, existiu a conspiração, mas qual foi o motivo? Aí existem as teorias do porquê existiu essa conspiração. Tá? Foi golpe? Não é problema meu. Tá? Eu sei que publicamente, civilmente, como cidadão, é problema meu o que aconteceu na época e tal,
mas a sua opinião não é problema meu e também não é problema meu falar a minha opinião. Eu não tenho a obrigação de falar a minha opinião, tá? Então, o vídeo não é sobre isso, tá? Então, assim, essa parte não é problema meu. O lance só para ilustrar o que é conspiração. Um movimento de uma ou mais pessoas para fazer algo, né? Seja para beneficiar ou para prejudicar alguém ou alguma coisa. Então, os motivos dessa conspiração é que são chamados de teorias. Então pode ser que não tenha existido conspiração nenhuma e pode ser que tenha existido conspiração, e aí as teorias de conspiração são por que aconteceu a conspiração. Ou as teorias de conspiração são coisas que não aconteceu, a pessoa está viajando na maionese, né? Tá colocando que nem o jogo Doom lá, é uma teoria de conspiração, de que o governo e o estúdio queria colocar o diabo, os demônios na casa das pessoas. E isso é uma teoria de conspiração mentirosa, porque não tem nada a ver com isso. E teve o impeachment da Dilma em 2016, que houve uma conspiração de verdade. Agora, quais são as teorias de conspiração em cima desse fato, né? Então a gente não sabe. Então, explicados isso, né? Passado 20 minutos de vídeo, né? Eu sou prolixo mesmo, falo pra caramba, então não vou editar, vai ficar inteiros. Paciência. Então, explicados isso, né? Então, assim, mensagens subliminares são mensagens ocultas, tá? Que acontecem na arte, que nem Michelangelo, que ele desenhou aqui, assim, ou o vídeo aparecendo ratos e o nome do oponente do George Bush. E conspiração são movimentos ou um movimento de uma ou mais pessoas ou organizações contra ou a favor de alguma coisa, né? Então, por exemplo, os ratos com letras xingando o oponente do Bush era uma conspiração da equipe do Bush contra o oponente dele e a favor do Bush. Então, existiu realmente essa conspiração. E não é uma teoria, é um fato, né? Isso fica na cara. E aí o pessoal coloca várias teorias de conspiração em relação às mensagens subliminares. Então tem gente que coloca na música da Xuxa. Eu lembro que quando eu era criança, né, ela falava que tinha a música "Marquei um X, um X, um X no seu coração, para você nunca me esquecer", tá? Essa é a letra. Então eles falavam X, ao contrário, é six. Então, marquei um six e um six. Um 6, 6, 6. Six em inglês é 6, né? 666. Eu marquei o número da besta no seu coração para você nunca me esquecer. Então, diziam que essa era uma mensagem escondida, que o X seria o six ao contrário, e a mensagem era de colocar o número da besta no coração das crianças e das pessoas, né? Existia também a teoria de conspiração do backward masking, que seria discos que, tocados ao contrário, teriam mensagens escondidas. Então, eles conseguiam ouvir coisas que eu colocava para ouvir e falava, cadê? Como é que o cara conseguiu ouvir isso, né? E aí o pessoal do rock, do metal, começou a zoar, né? Colocar mesmo. Né? No Iron Maiden, tem disco que você coloca ao contrário e tá lá eles zoando, né? Falando besteira lá. Até o Engenheiros do Havaí, que não tem nada a ver com satanismo, nem nada, é rock de nerd, né? E eles colocaram a zoeira também, porque na época era moda isso, né? E existiu nos anos 80 e 90 o Satanic Panic, que dizia que existiam mensagens subliminares satanistas em tudo, né? E mensagens escondidas, mensagens ocultas. Tinha até um livro que eu tinha que era bizarro, né? Falava um monte de besteira, um monte de bobeira lá, que se chamava A Mensagem Oculta do Rock, que seria o lance de mensagens subliminares, né? Então, assim, eram mensagens que não existiam ou que existiam, né? Mensagens subliminares acompanhadas de uma teoria de conspiração. Então, teve uma época que a teoria de conspiração era a nova era. Então, eu lembro, por exemplo, que na época eu não podia comprar coisas de uma cor, de uma tonalidade de rosa, de roxo, de rosa puxado para o roxo, porque era uma mensagem subliminar para a nova era. Então, se eu tivesse qualquer objeto com aquela cor que Deus fez, né, eu estaria recebendo mensagem subliminar da nova era. Então, apresentadas as mensagens subliminares e as teorias de conspiração, os evangélicos sempre têm, né? Agora é woke, né? Tudo é woke, teoria de conspiração. Existe uma conspiração da mídia esquerdista, comunista, querendo transformar as pessoas em comunistas, em marxistas, através da cultura woke,
né? Antigamente era maçons. Os maçons conspiravam para dominar o mundo. Então existiam Illuminatis, existiam pessoas que na verdade são répteis, são mistura de répteis com seres humanos, né? Os reptilianos que governam o mundo. Skull and Bones, sabe? Vários. Eu tenho vou fazer 42 anos agora de idade. Maior parte deles crente e, cara, eu já ouvi muita teoria, fica mudando toda hora, né? Agora é woke, 2 anos atrás era globalismo, né? Era globalismo, aí 4 anos atrás era marxismo. Então, de 2 em 2, 5 em 5 anos, sempre tem uma teoria de conspiração nova. Já peguei satanismo, né? Já fui chamado de satanista várias vezes por eu ter tatuagens, usar roupa preta, curtir metal, né? Então, já fui até expulso de igreja, que eu fui visitar, o pessoal começou a orar dizendo que tinha satanista na igreja, que era para orar para ir embora. Eu percebi, eu era o único de preto lá tatuado, eu falei, fui visitar, porque uma amiga minha me convidou, né? E aí eu falei, é comigo, né, que eles estão falando, e eu não era satanista, eu era cristão. Eu sou cristão, né? E sou pastor. E aí o pessoal, eu falei, bom, já que é comigo, eu vou embora, né? Já que eu não sou bem-vindo aqui, que eu levantei e todo mundo começou a dar glória a Deus, entendeu? Por causa dessa teoria de conspiração que diziam na época que satanistas se infiltravam nas igrejas para atrapalhar culto, tinha todo um papo de batalha espiritual, que é coisa muito de ficção, sabe? Bem contra o mal, cara. A Bíblia fala que do Senhor é a terra. Cara, o diabo foi criado por Deus, os demônios foram criados por Deus, eles estão sujeitos a Deus, estão submissos a Deus, Deus manda neles, eles só podem ir até onde Deus mandar. Então, batalha espiritual existe, mas é entre nós e os demônios, não entre anjos e demônios, Deus e demônios. É claro, o anjo vai lá para nos ajudar, Deus manda anjos para nos ajudar, mas com Deus, o diabo não tem chance nenhuma contra Deus, nunca que ele vai lutar contra Deus, cara, sabe? Então, tipo assim, o trabalho dele é nos enganar para matar. Agora, eu não posso comprar um Hello Kitty, né? Que foi uma das teorias de conspiração que tinha, porque aí eu tô colocando demônio na minha casa. Cara, não é assim, não é assim. Isso é X-Men, isso é Marvel, é coisa de super-herói, não é bíblico. A Bíblia não fala nada disso, entendeu? Não tem nada disso de bíblico, né? Então eu peguei essas teorias, já sofro muito por causa disso, né? Essas teorias de conspiração. Depois eu virei comunista, porque eu acredito, até hoje, né? Eu sou um falso cristão para muitos cristãos na internet, né? Boa parte dos cristãos que me encontram na internet falam, poxa, legal, você é cristão, tem um jeito diferente e tal, mas aí eu falo que tem que tratar bem as pessoas LGBT, que tem que tratar bem as pessoas de esquerda, que tem que tratar bem as pessoas de direita, tem que amar os bolsonaristas, tem que amar os petistas, aí, que é o que o Sermão do Monte diz, né, lá, Mateus 5-7, né, nós temos que amar até se a pessoa for nosso inimigo, e aí o pessoal fala, não, você é falso cristão, você ama bolsonarista, você anda com bolsonarista, você é amigo de bolsonarista, então você é um falso cristão, você é amigo de petista, você é um falso cristão, sabe, então, tipo, o pessoal, enfim, né, tem um monte dessas teorias aí, e sempre vai ter, crente gosta muito dessas teorias de conspiração, né? O bolsonarista que tá acabando com a igreja. Cara, é claro, fanatismo político em geral, não só o bolsonarismo, né? Tá acabando com a igreja, mas os bolsonaristas não estão organizados para acabar com a igreja, não, cara. Tipo, existiu a conspiração deles que foi comprovado eles matarem o presidente Lula, o ministro do STF, né? Isso foi uma conspiração, né? Mas que os crentes estão organizados para colocar uma teocracia. É claro que eles querem teocracia, né? A maioria dos crentes quer teocracia. Eu sou totalmente contra isso, eu abomino essa doutrina deles, que é diabólica. Mas, cara, não é assim. Se todos os crentes quisessem conspiração, nós somos 30% da população. A gente já tinha causado um estrago do caramba, já causamos estrago na política. Mas teria sido muito pior, né? E, cara, não é assim, tem muito exagero, muito abuso nisso, né? E esses abusos, não só de teoria de conspiração, mas rola na mensagem subliminar. Existem mensagens subliminares, como eu falei da Jequiti, um tempo atrás, né? Você estava assistindo e aparecia uma imagem rapidinha da Jequiti. Para quem não sabe, você está assistindo esse vídeo no YouTube, você pode estar assistindo entre 30, eu tô gravando em 60 quadros por segundo, 60 FPS, 60 quadros por segundo. Mas talvez na sua televisão, no seu monitor, você só consiga, ou por você estar usando o YouTube gratuito, que não deixa assistir em 60 quadros por segundo, você está assistindo em 30 quadros por segundo. Ou se você está assistindo na TV, você pode estar assistindo em 25 ou 24 quadros por segundo. O que é quadros por segundo? São imagens.
por segundo. 24 quadros por segundo, 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS, são quantas imagens por segundo você está assistindo. Então são 24 fotografias por um segundo só que faz esse movimento que você está assistindo, minha mão mexendo. A cada segundo são 24, ou 30, ou 60. Se estiver jogando, pode ir a 620 fotos por segundo, 144, 200, infinito. Fotos por segundo. Aí você pega aquelas câmera lenta, né? Aquela super câmera, assim, bem lenta, tipo um tiro, aí a bala indo devagarzinho e estourando uma bexiga. É porque são centenas, às vezes milhares de fotos num segundo só. E aí quando você reduz a velocidade do vídeo, em vez de você colocar 1000 fotos por segundo, você vai colocando menos fotos, 800, 600, então você consegue ver detalhes, né? Nesse 1 segundo você capturou 1000 movimentos em 1 segundo. Então aquele movimento rápido da bala você consegue colocar ele em câmera lenta para assistir. E aí no normal, né, a gente assiste entre 24 e 60 fotos por segundo, ou quadros, vou chamar de quadros, que é o que chama, né, frames per second, quadros por segundo. Nesses entre 24 e 60 quadros por segundo, a mensagem subliminar, que era o que fazia a Jequiti, colocava uma fotografiazinha, ou 2, ou 3, ou 4, nesse 1 segundo, que aí passava rapidinho e você via o da Jequiti. Isso pode acontecer em várias coisas. Então, existem mensagens subliminares reais, existem esses absurdos que o pessoal inventa, né? Que nem cor da nova era, isso é blá, 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 né? A pessoa tá doida. Agora, existe mesmo. Então, quer dizer que a gente tem que tomar cuidado com isso? Não, não precisa. Depende da mensagem, né? Depende da mensagem. Porque assim, cara, você tá ouvindo a minha mensagem, você não tá ouvindo, você não tá entendendo o que eu tô falando, você é obrigado a acreditar no que eu tô falando, você é obrigado a fazer, eu vou falar, cara, vai lá beber água, vai lá beber água. Você vai levantar, levanta agora e vai beber água, tô te mandando, você levanta agora e vai beber água. Você vai me obedecer? Se você quiser. Se você tiver com sede, você vai lá e bebe. Você não é obrigado a obedecer o que eu estou falando. E assim também a mensagem subliminar. O fato de aparecer em 2 fotos em 1 segundo, entre 24, 30 ou 60, não te obriga a fazer o que a imagem está falando. Tá? Não te obriga, você não é obrigado. Né? Existiam teorias no passado que falavam isso. Né? Existia a teoria da Bullet Theory, né? Ou teoria hipodérmica no Brasil, que diz que toda mensagem ela gruda na gente. Então, quanto mais você repete a mensagem, mais chance a pessoa tem de fazer o que você quer colocar. Então, por exemplo, Washington Oliveto, falecido, que foi o maior publicitário da história do Brasil, né? Ele e alguns outros, né? Mas principalmente ele fez uma propaganda nessa teoria hipodérmica que um garoto pegava um batom e ficava: compre batom. Compre batom, você precisa de um batom. Repetindo várias vezes. Isso não foi do nada da cabeça dele, porque ele conhecia a teoria hipodérmica, de que você vai repetindo as coisas. Por isso que o mesmo comercial é feito várias vezes. A melhor tática, a melhor não, né? A tática mais usada de se convencer alguém é insistir com a mesma mensagem várias e várias vezes até que a pessoa se convença e faça isso. Só que nessa teoria não é que você se convence, você não tem escolha. Quanto mais eu falar, mais você vai... É por isso que é chamada hipodérmica, de hipoderme, da pele. Ela vai grudar na sua pele, você não vai sair aquilo da cabeça e você vai acabar fazendo isso. Então é chamada, dizendo que é a repetição, né? Então aí você tinha... Os nazistas usavam muito isso, né? Na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, eles usavam muito essa tática da teoria hipodérmica, que não nasceu entre eles, nasceu nos Estados Unidos. Aliás, 90% das ideias dos nazistas vieram dos Estados Unidos, mas isso é papo para outra coisa. E eugenia, um monte de coisa. E aí, eles pegaram essa ideia da teoria hipodérmica, né, que era da psicologia, né, da época, década de 20 nos Estados Unidos, década de 1910, 1920, e levaram isso. Então o Goebbels, chefe da propaganda lá da época, dizia, da propaganda nazista, dizia: conte uma mentira 20 vezes e ela se tornará verdade. Também não foi do nada que ele tirou isso foi da teoria hipodérmica. Quanto mais você repete a mensagem,
mas ela gruda em você. E aí chega num momento que você não tem escolha, você vai fazer o que a mensagem está dizendo. E aí as mensagens subliminares elas se baseiam nessa teoria de que se você colocar mensagens imperceptíveis, o seu cérebro vai perceber e aí vai grudar em você e você vai acabar fazendo. Cara, se fosse tão fácil assim, nossa, eu teria ficado milionário como publicitário. Todo publicitário seria milionário. O pessoal acha que publicitário é rico, não é. Publicitário é pobre. Eu não quis trabalhar em agência porque o salário é baixo. O salário é baixo. Quem ganha muito é filho de cliente que vai trabalhar lá, cara que já tem dinheiro antes, sabe? Então, se ele consegue montar a sua própria agência, consegue captar bastante clientes, é um ou dois que é rico no meio publicitário. A maioria é pobre, ganha pouco, né? Um meio que paga mal, né? Eu não quis, por isso que eu fui para a empresa, para de marketing e administração de empresas. E porque eu queria ganhar bem na época, né? Eu cheguei a ganhar muito bem na época, mas depois eu larguei tudo, fui fazer outras coisas e queria virar pastor, né? Queria servir a Deus. Eu gostava muito de trabalhar com marketing, com comunicação. Até hoje eu amo isso, né? Mas eu amo mais lidar com gente, conversar com as pessoas, lidar com as pessoas e teologia. A teologia é a minha paixão. Então, poder usar a teologia para servir as pessoas. Eu gosto de servir também na comunicação, também é uma forma de servir a Deus, não é melhor nem pior do que ser pastor, não me torna melhor ou pior do que ninguém. É uma forma de servir a Deus, assim como outras formas. Tem aquele que vende sorvete na praia, é tão importante quanto um pastor para a sociedade, assim, de servir a Deus, ele está servindo a Deus. É claro que palavras e sacramentos são mais importantes do que o sorvete, mas a importância está em Cristo, não no pastor. Em matéria de importância, o pastor é tão importante quanto o vendedor de sorvete, o faxineiro, né? Já pensou, se não tivesse gari na rua, limpando a rua, você não conseguiria chegar na igreja, você nem ia receber palavras e sacramentos. Então, em matéria de importância, nós somos... cada um tem a sua função e somos todos importantes, nossos papéis são importantes. Mas, assim, o que nós oferecemos, a palavra e sacramentos é a coisa mais importante que existe de trabalho hoje, né? Mas isso não torna o pastor mais importante que o faxineiro, de jeito nenhum, nós somos iguais. Então, assim, tipo... eu quis servir a Deus através do ministério pastoral, mas eu servia a Deus como marketing também, como comunicação e tudo mais. E assim, cara, os publicitários, eles não fazem uma conspiração para fazer isso. O cliente pede, né? O cliente manda. E às vezes o cliente manda que coloque uma mensagem rápida para que a pessoa pense nisso, para que a ideia, porque ela fique pensando. Porque às vezes você coloca rápido, tipo, a Coca-Cola faz uma propaganda e ela coloca, sei lá, uma Pepsi. Então, voltando aqui, né? Porque o celular eu tava gravando com ele no carregador e aí aqueceu demais e parou a gravação. E eu falo demais, né? Assim, de repente você tá vendo lá uma mensagem, aí o cliente da Coca-Cola pede para você ver uma garrafa de Pepsi sendo destruída rápido. Isso é uma estratégia de comunicação. Por quê? Porque a pessoa vai ver aquilo rápido e vai pensar. Talvez ela nem perceba. É uma estratégia arriscada, não é uma estratégia garantida, né? Então ela vai ver a garrafa de Pepsi sendo destruída rapidamente, né? Em 4 frames entre 24, 30 ou 60 frames, né? Quadros, né? Frames são quadros. Ela vai ver 4 frames com a garrafa sendo destruída e ela vai ficar pensando, poxa, eu vi a garrafa sendo destruída. E aí ela vai ver, a mensagem é que ela não beba Pepsi, né? Ela vai entender, não, a Coca-Cola é melhor do que Pepsi. Ela vai entender a mensagem. Agora, se ela vai parar de tomar Pepsi e tomar Coca-Cola, é decisão dela. Ninguém é robô, cara. Ninguém é robô. Ah, tem mensagem subliminar ali. Dane-se. Qual é o problema de ter? Deixa ter. Não quer dizer que você é obrigado a assistir, a fazer isso, entendeu? Você tem que ver, tipo... que tipo de mensagem se o conteúdo cabe para você ou para outras pessoas, né? Que nem o pessoal falava que a Disney tinha mensagens subliminares de sexo, né? A Torre da Pequena Princesa era um formato de um pênis. Eu fui assistir e falei, meu, cadê esse pênis? Não tem, né? O leão, o Simba bate lá e aparece a nuvem sex. Eu falo, cara, cadê essa nuvem sex? O pessoal, cabeça pervertida, fica vendo coisa onde não tem. Mas se tiver, não quer dizer que nunca pode ter. De repente tem alguma mensagem pervertida nessas coisas aí, e aí você não mostra uma criança.
Ou de repente assiste e dá risada. Fala, mano, olha as ideias do cara, colocar mensagem pervertida num negócio que não tem nada a ver, sabe? A decisão é sua, a decisão é sua. O fato de ter mensagens subliminares, como eu falei, são pequenos questionamentos, pequenas observações, tá? Questionamento, tá? Eu sou obrigado a fazer o que tá na mensagem subliminar? Resposta, não, você não é obrigado, tá? Você não é controlado pela mensagem. Se fosse assim, né? Essa teoria hipodérmica, ela é de 1910, 1920. Teve um intelectual chamado, um estudioso chamado Humberto Eco, que ele escreveu um livro chamado Apocalípticos Integrados. Aí, através desse... Porque Apocalípticos era a escola de Frankfurt, que também é alvo de teoria de conspiração. A escola de Frankfurt usava a mesma teoria hipodérmica, só que aí eles tinham um viés político, tá? Mais uma vez. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. O problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Não estou falando de direita e esquerda. Estou só apresentando os fatos, explicando para você como funciona essa questão de mensagem subliminar e teoria hipodérmica, né? Então, assim, a partir da teoria hipodérmica, eles diziam que as elites controlam a comunicação de massa e que somente o que a elite aprova é colocado na comunicação de massa. E nisso eu concordo com eles. E aí, agora, se da ideologia deles, direita e esquerda, se você concorda ou não, aí o problema é seu, tá? Eu concordo com eles que realmente é elite, né? É eles que pagam, eles que contratam agências de publicidade, é eles que têm as emissoras de TV, é eles que são donos dos sites de internet. É o pessoal com grana, é elite, né? Então é eles que decidem o que vai ser veiculado no que é deles ou não, entendeu? Então, nesse ponto, eles estão certos. E aí eles diziam que isso atrasava as pessoas, atrasava a evolução humana, porque as mensagens eram sempre no sentido de controlar as massas, tá? Aí, se você concorda com isso ou não, também é decisão sua. E aí Humberto Eco chamava esse povo da escola de Frankfurt de apocalípticos, né? Essas ideias. Também é a teoria de conspiração, né? De que a elite, os ricos conspiram, se organizam para conspirar contra os pobres, para manter os pobres pobres e satisfeitos com a exploração que eles recebem. Eu acho que eles têm certa razão no sentido, mas eu acho que isso não é uma conspiração em si, mas é um movimento natural. O rico, ele não quer outras pessoas ficando ricas, ele quer se manter elite. Se todo mundo virar elite, não tem mais elite, né? Aí veio o socialismo, né? Nós vamos acabar com as elites e todo mundo vai ser elite, só que aí na prática os governantes do Estado, os amigos dos governantes do Estado acabaram sendo elite e os pobres continuaram sendo pobres, tá? Isso é fato também, tá? Ah, não é o socialismo correto, não é o comunismo correto. Tá, não é problema meu, tá? Eu só tô falando que isso é fato, né? Eu acredito que isso é bíblico também, né? Que os ricos exploram os pobres, não importa em qual regime que seja, fosse no regime romano antigamente, fosse no feudalismo, seja no capitalismo hoje, no socialismo. Esse pecado de ricos explorando pobres sempre aconteceu e até Jesus voltar e transformar tudo vai acontecer, não importa o sistema que aconteça. E o que existem são melhorias, né? Tem sistemas que acabam sendo melhores que os outros e tal. Qual o melhor, Suriano? Não sei. Estude, pesquise e tenha sua própria escolha, sua própria preferência. Eu não curto essas paradas, não é comigo. Eu tenho minhas opiniões, não é que eu não curto, eu curto ler sobre isso, estudar, tenho minhas opiniões, mas não vou falar disso na internet, eu vou falar isso com a minha esposa, com meus amigos. E assim, tipo, existem sistemas que são um pouco melhores, né, que os outros, né? Eu não gosto do capitalismo, não gosto do socialismo, mas eu acho que tem coisas boas nos dois. Existem sistemas que têm coisas boas de um e de outro e tal, mas não são perfeitos, tem problemas também, como todos os sistemas humanos, porque nós somos pecadores e sempre vai ter problema. E aí, assim, tipo, a escola de Frankfurt tinha essa, né, de que as elites dominavam e exploravam também através da comunicação de massa, né, dentro dessa teoria hipodérmica, de que eles mandavam a mensagem de que o pobre tem que ser pobre, tem que se contentar em ser pobre, não pode se revoltar contra os ricos, não pode se revoltar contra a elite, né? Então eles diziam isso. E aí Humberto Eco chamou essa galera de apocalíptica e também chamou o pessoal antigo da teoria hipodérmica de integrados, né? Apocalípticos e integrados, e escreveu esse livro comentando esses dois casos. E aí isso serviu de base para uma outra teoria que se chama de estudos culturais, que é
Assim, eu acho que as três teorias têm sentido, sabe? Não existe uma teoria oficial. O ser humano, cara, é um poço de mistério, né? Então, assim, eu estudei isso em 2005. Talvez na academia existam teorias que contestem essa dos estudos culturais. Era a teoria que a minha professora de teoria de comunicação era adepta, mas ela deixava aberto para que nós fossemos adeptos da teoria que nós quiséssemos. Eu, a princípio, fui adepto da teoria apocalíptica, né, da escola de Frankfurt. Depois eu fui mais para teoria hipodérmica. Hoje eu acho que os três têm coisas boas e ruins. Só que assim, estudos culturais seria que você precisa. A sua mensagem não é só para ser repetida, ela precisa ser entendida. Você precisa explicar a sua mensagem para que ela seja captada. E aí sim você realiza o que a mensagem faz. Então não é só repetir, é explicar, né? Você tem que entender a cultura da pessoa para qual você quer mandar a sua mensagem, para qual você quer vender o seu produto. Você tem que entender, né? Então você faz um comercial dentro das coisas, né? E aí você tem apelo emocional e apelo racional, né? Então você tinha, por exemplo, o comercial das Casas Bahia, muitos anos atrás, o garoto propaganda chegava e falava: quer pagar quanto? Quer pagar quando? Era a ascensão da classe C, que era pobre, foi virando classe média e estava tendo chance de comprar coisas, né? Então a Casas Bahia entendeu essa classe e falou: não, eles não querem. Eles não estão pensando em comprar televisão para ter uma família perfeita, eles querem comprar televisão que seja boa e barata. Então ele era mais objetivo, né? Mas aí você tinha um comercial de margarina que já não era tanto questão racional. Não quero comprar boa e barata. Tipo, eu posso escolher a margarina que quiser, eu vou pela mais barata. Então por que eu tenho que comprar a Qualy? Por que eu tenho que comprar a Doriana? Então você tinha todo um apelo emocional. Aquela família feliz com a Doriana, para convencer, ou a Qualy, para convencer que se você comprasse aquela margarina, você ia ser feliz igual aquela família. Ou a cerveja com a mulher bonita, né, na propaganda. Então, se você... Aquela cerveja é a cerveja das pessoas que são conquistadores. Então, se você tomar aquela cerveja, você está tomando a cerveja dos conquistadores. Você faz parte desse grupo, né? Aí agora os coaches, né? Os pobres hoje em dia querem ser ricos, né? Antigamente a gente queria ter conforto, mas não era tão ganancioso. Hoje os pobres estão muito gananciosos, querem ser ricos. Aí chega o coach e fala: mano, eu vou te dar 3 passos, 7 passos, vou desbloquear 4 chaves que aí você vai ser rico. Aí o pobre vai lá e paga milhares de reais para ver uma palestra, sair mais pobre ainda, mas os coaches convencem as pessoas e sabem argumentar, né? E aí eles vão na teoria hipodérmica, né? 4 chaves, ficar repetindo e tal. Então, a teoria hipodérmica deles só funciona dentro dos estudos culturais, né? De que existe... você repete, mas você tem um contexto. Você não é só compre batom, não. Tem que explicar por que comprar batom, o que o batom... Fazer falsas promessas, né? Você vai comprar batom, você vai ficar rico, que é os coaches vendem, né? Faz o meu curso, segue esses 3 passos que você vai ficar rico. Então, assim, existe estudos culturais veio falar que não adianta só repetir. Você tem que convencer a pessoa, né? E é tanto para a teoria hipodérmica quanto para os apocalípticos, né? Então, tipo, não é só dizer que é bom ser pobre, que tem que ter orgulho de morar na favela, tem que ter orgulho de morar onde não tem esgoto, morar em situação precária, morar onde inunda. Você tem que ter orgulho disso, você tem que convencer a pessoa de que isso é legal, que você é guerreiro, que você é uma pessoa superior, que você é uma pessoa lutadora. E continue assim, não queira sair da favela, não queira ter uma vida melhor, porque você é um exemplo, você é um herói de estar morando em condições subhumanas, né? Então você tem todo um convencimento, não é só repetir de que favelado é a melhor coisa do mundo, você tem que convencer que ser favelado é a melhor coisa do mundo. E assim, eu moro na periferia, tá? Eu moro na periferia, acaba a luz em casa quase todo dia. E assim, eu gosto da periferia porque para o meu trabalho como pastor eu acho que é o melhor lugar. É onde eu posso me comunicar melhor com as pessoas, né? No interior eu não dou muito certo. Bairro nobre também eu não dou muito certo. Eu me dou mais certo de comunicar com as pessoas da periferia.
Mas eu não gostaria de morar em barraco que inunda, eu não gostaria de morar na frente de um esgoto. Cara, isso não é ser herói, isso é de sub-humano, isso é injusto, é uma injustiça. Só que ao invés das pessoas dialogarem com você e te ajudarem a sair dessa situação, aí entra a ideia dos apocalípticos, né? Os apocalípticos vão dizer que eles querem te convencer que aquilo é bom para você, que você é herói, que você é uma pessoa persistente, que você é um exemplo de ter daquele jeito para você continuar assim, para você não querer mudar de vida e questionar as coisas, né? Questionar por que eu ganho mal? Por que eu moro nesse lugar? Por que o Estado não me dá dignidade? Por que a minha empresa não dá dignidade? Por que as pessoas, a igreja não me dá dignidade? Por que as pessoas que têm muito, as entidades, as organizações que têm muito, acumulam cada vez mais e eu fico aqui vivendo nessa condição sub-humana? Eles não querem que vocês façam essas perguntas, então eles vão elogiar a sua condição sub-humana, vão dizer os apocalípticos, né? Então, assim, são questionamentos que a gente faz, cara. Então, a mensagem subliminar, né? Eu tinha um professor que ele tinha a teoria de conspiração, né, da mensagem subliminar, por exemplo, desses canais de sai sangue aí, Cidade Alerta e tal, né? Que era assim, ele falava que ele era apocalíptico, né? E ele na faculdade de publicidade, e ele fala da teoria da adepto da escola de Frankfurt. E aí ele falava que assim, a ideia de colocar o programa de crimes, de problemas na cidade às 7 horas da noite, que é o horário que as pessoas chegam do trabalho, e aí elas vão assistir tudo aquilo, e a mensagem subliminar por trás daquilo é: sua vida tá ruim, podia ser pior, não reclama. Não reclama, porque olha como tá ruim as coisas, você tá bem, tá? Você não tem esgoto, mas tudo bem, pelo menos você não tá sendo assassinado, né? Essa luz fica caindo todo dia. Não, tudo bem, mas pelo menos você não foi atropelado, entendeu? Tipo assim, era a mensagem subliminar que ele via dentro de uma teoria de conspiração. Assim como os crentes vê teoria de conspiração até em cor, até em cores, né? Você não pode usar uma cor, o símbolo disso, a música tal, tudo tem teoria de conspiração que é mensagem subliminar. Só que, cara, tudo bem, beleza, eu vou lá, eu assisto, agora eu fazer questionamento ou não é decisão minha, entendeu? É decisão minha. Eu vou seguir a mensagem subliminar, eu não sou obrigado a seguir. Ninguém é robô, entendeu? Então é isso, cara. Mensagem subliminar, a maioria do que falam aí não é mensagem subliminar, é viagem na maionese, blá, 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 blá. O pessoal tá doido. Mas tem também mensagens subliminares e você não é obrigado, ninguém é obrigado a seguir a mensagens subliminares. Você tem o juízo, né? Já que o ser humano comeu a fruta do discernimento do bem e do mal, então a gente sabe discernir o bem e o mal. Né? Muitos chamam isso de livre-arbítrio. Eu não vou entrar nesse meio, eu não vou usar a palavra livre-arbítrio porque eu não concordo muito que nós temos livre-arbítrio. Mas enfim, nós temos discernimento do que é certo e do que é errado. Tanto que nós respondemos civilmente, criminalmente e espiritualmente pelas coisas que pelas nossas decisões, pelas coisas que nós fazemos, né? E diante de Deus não só o que fazemos, mas o que pensamos, falamos e pelas nossas omissões. Então, assim, a mensagem pode existir mensagem subliminar, ela pode falar alguma coisa, mas a decisão de seguir o que a mensagem fala ou não é sua, tá? Você não é desculpa para dizer, é mensagem subliminar. Não. Aquilo ali tem mensagem subliminar. Um monte de lugar tem. Não tem problema ter mensagem subliminar. Isso não é pecado, tá? Não tem nada a ver. Não tem nada espiritual. O diabo não vai entrar porque apareceu a palavra diabo rapidinho. Não é assim, tá? Fora que o diabo não é o escravo da televisão. Assim como você não é escravo da televisão, o diabo não é escravo da televisão. Não é só porque apareceu a palavra diabo que ele é obrigado a aparecer, tá? Ele também tem vontades, o diabo, né? Ele é um ser, ele é um ente que tem vontades, entendeu? E a vontade dele é roubar, matar e destruir, quer matar a gente, né? Surian, isso é para falsos profetas. Não, vamos deixar isso para lá. O diabo quer, independente, o diabo quer roubar, matar e destruir. Os falsos profetas que fazem isso estão seguindo o diabo, tá? Eles entram, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos cristãos, eles vêm para roubar, matar e destruir pelo poder do diabo, né? Influenciados pelo diabo. Então essa é a intenção do diabo, roubar, matar e destruir. E assim, ele tem essas vontades. Então apareceu o diabo ali, não quer dizer que ele venha, ou que venha um demônio, alguma coisa assim. Cara, ele não é escravo da televisão. E você também não é escravo da televisão, da internet, da música. Você não é escravo. Você tem discernimento do que é bom, do que é mal. Você é responsável pelas suas decisões, tá? Então deixa ter mensagem subliminar. Exceto se
for crianças, deficientes intelectuais, pessoas que não têm capacidade de discernimento. Aí a gente evita não só mensagens subliminares, como mensagens claras, né? Ou mensagens que podem te estimular a pecados, né? Pornografia, por exemplo, né? Mensagens subliminares pornográficas, né? Colocar a mulher sensual, homem sensual, coisas relacionadas à pornografia. E aí a gente evita porque provocam coisas ruins. Agora, e mesmo que provoquem, é decisão sua assistir uma pornografia ou não. Não é só porque você teve dois milésimos de segundo de uma cena pornográfica que você é obrigado a assistir pornografia. A decisão é sua. Agora, se é uma pessoa que não tem capacidade de discernimento, a gente evita qualquer mensagem que vá orientá-la a fazer coisas que vão prejudicá-la, porque ela não tem discernimento. Isso não só subliminares, como mensagens abertas. Então a mensagem subliminar ela tem tanto efeito quanto mensagem aberta. Aquele comercial lá, compre batom, compre batom. Não é subliminar. O batom esgotou todo o estoque, todo mundo foi obrigado a comer batom? Não. Algumas pessoas compraram, a maioria não. Entendeu? Ninguém é obrigado a comprar batom. Aí você coloca, sei lá, corrida de Fórmula 1, aí você coloca compre batom durante 2 milésimos de segundo, 4 frames no meio de 30. Aí a pessoa se torna obrigada a comprar batom? Não, ela não é obrigada a comprar batom, tá? Você também não. Então, assim, mensagem subliminar, cara, para com esses vídeos, para de dar audiência pra esse povo aí. Eles estão te enganando, eles querem ganhar view, querem ganhar dinheiro, querem fazer palestra nas igrejas, querem ganhar dinheiro em cima disso. Isso não é nem subliminar, isso é uma mensagem subliminar atrás dessas palestras de mensagem subliminar, que é te arrancar dinheiro, fazer você pagar por palestra e vender livro, vender vídeo, essas coisas, tá? Mensagem subliminar. Eu acho que nem é tão subliminar, tá na cara, que eles querem arrancar seu dinheiro, tá? Então, assim, se não for um profissional de comunicação, ou um pastor falando sobre comunicação, você não entende disso, né? Porque pastor estuda teologia, quer dizer, deveria estudar, né? A maioria dos pastores nem isso estuda. Mas assim, se não é para falar o que é certo, cara, nem perca seu tempo. Ah, isso aqui tem mensagem subliminar. Tá, e daí? Fórmula 1 tinha mensagem subliminar de cigarro. E daí? Sou obrigado a comprar cigarro? Não, qual é o problema de ter lá? Sabe? É ilegal? Se for legal, beleza. Vamos combater isso, né? Mensagem de pornografia infantil. Não, isso é errado. Vamos combater. Agora, tá vendendo Coca-Cola, que nem na década de 50 teve um debate muito grande, porque você ia no cinema, naquele filme O Vento Levou, Coca-Cola em alguns cinemas colocou alguns frames na hora do amanhecer do sol, que fica a cores, né? Colocou alguns frames de uma garrafa de Coca-Cola. E aí teve muito debate sobre aquilo ser ético ou não. Tá, beleza. As pessoas, você vê a Coca-Cola no pôr do sol. Isso é ilegal? Não. Você é obrigado a tomar Coca-Cola? Não. Você não tem obrigação nenhuma. Então deixa, não se preocupa, tá? Ah, mas aquilo lá parece a palavra sexo. Tá escrito sexo ali. Não, mas parece. Não tá escrito? Então, desencana, vai assistir um negócio, entendeu? Apareceu mesmo? Dá risada, cara, pronto, entendeu? Reclama, vai no Twitter, xinga muito no Twitter. Porra, eu tô aqui querendo assistir Rei Leão e fica falando de sexo, né? Ou não assiste, não vou assistir mais isso, não quero mais saber, né? E não mostra isso pra criança, né? Porque eles vão perguntar, pai, o que é sexo? Aí você vai ter um problema precoce, né? Uma hora você vai ter que conversar, mas de repente a criança de 4 anos não é a hora ainda de conversar sobre isso, né? Ou isso é decisão sua, entendeu? Então, assim, você tem discernimento do bem e do mal, não se preocupe com mensagens subliminares, você não é programável, você não é um robô. Mensagem subliminar tem o mesmo efeito de mensagem clara. Você fazer ou não o que as pessoas estão dizendo na mensagem, no filme, na música, no que for, é decisão sua, tá bom? E o diabo não vai te obrigar a nada, o diabo não tem esse poder também, não vai entrar demônio por causa disso, tá? Eles não são teleguiados por mensagens subliminares, demônios são anjos caídos, eles são anjos, eles têm vontades como nós, entendeu? Eles fazem o que eles querem. Eles não estão a serviço do ser humano. Eu vou fazer um pacto com o diabo. Cara, o diabo quer te matar. Ele talvez nem ouça. Você vai fazer um ritual lá, ele talvez nem ouça. Se ouvir, ele vai dar risada. Vai falar, que besta. Eu vou matar esse cara e ele tá achando que eu gosto dele, entendeu? Tipo, cara, os diabos não são comandados por seres humanos, não são comandados por propagandas. Não é assim que funciona a coisa. A única pessoa que comanda o diabo é Deus.
Ele põe limites, ele põe freio no diabo. Como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus, né? Ele põe freio. Ele permite que o diabo faça as maldades, mas ele é limitado. Senão a gente não existia mais. A existência humana já teria acabado, porque o diabo não aguenta a nossa espécie. Ele quer matar a gente, entendeu? E Deus não permite isso, Deus põe freio, né? Nós somos aqui, estamos indo para 9 bilhões de pessoas no mundo, olha como o diabo é derrotado, né? A vontade dele é matar, e a gente só cresce de número, entendeu? Então, tipo, ele consegue matar um ou outro, mas a gente só cresce de número. Então, assim, ele não tá sujeito às pessoas, sabe? Ah, é o mundo espiritual. Cara, o mundo espiritual não é X-Men, não é coisa de super-herói. O mundo espiritual é controlado por Deus, tá? Deus cuida de você, Deus envia anjos. Não quer dizer que a gente também não precisa tomar cuidado com as coisas do diabo, né? A Bíblia fala que ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Então, ele é esperto, ele é uma criatura milenar, tem milhares de anos, né? Talvez milhões, sei lá, a gente não sabe quando ele foi criado. E ele vai fazer de tudo para que ele puder para acabar com você, né? E ele não é onipresente. Quando eu falo diabo, eu tô falando de demônios, porque o Satanás, Lúcifer, o que primeiro fez a rebeldia, a Bíblia fala que ele fica em locais específicos, né? Fala da igreja onde estava o trono de Satanás. Hoje, talvez, o trono de Satanás, eu acredito que não é aqui no Campo Limpo, né? Eu acredito que pode ser lá em Washington, né? Pode ser em, sei lá, em alguns lugares assim, onde ele possa atuar com mais eficácia. Mas tem demônios aqui no Campo Limpo, e eles vão fazer de tudo para acabar com a gente, né? Ele vai distrair um motorista para causar um acidente, e aí o motorista morre, ou ele vai convencer o motorista a beber antes de dirigir para ele morrer e matar outras pessoas, né? Ele vai influenciar o mal para destruir a gente, né? Ele vai influenciar, vai enganar, vai mentir, mas ele não é controlado por nós, tá? Ah, eu fiz pacto com o diabo. Cara, você é besta, ele não é obrigado a te obedecer, ele não tem obrigação nenhuma. Ah, mas eu dei um maço de cigarro para o diabo precisa fumar cigarro. Eu matei uma galinha, cara, galinha morta, carniça de galinha, o que ele precisa disso? Sabe, tipo, meu, são questionamentos, são observações simples que a gente pode fazer, né? E ver que não faz sentido essas coisas, né? Que daí uma vez, eu até contei outro vídeo, né? Eu me relacionava com uma moça que mexia com bruxaria, né? Magia, e ela levitou do chão numa possessão demoníaca. E aí eu falei pro demônio lá, falei, olha, e pra ela também, né? Se eu pudesse sair levitando por aí, não precisar mais pagar ônibus, avião, nem nada, né? Puder sair, tudo bem. Aí eu viro o diabo, vou servir o diabo. Mas levantar 2 centímetros do chão, que isso faz sentido na minha vida, né? E a pessoa fica, nossa, levitou do chão, cara. 2 centímetros, meu, o que tem de útil isso na vida da pessoa, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa, mensagem subliminar. O diabo, meu, esquece o diabo, entendeu? Vive pra Deus, você não precisa ter medo do diabo, precisa tomar cuidado, precisa ser esperto, tá? Que nem a Bíblia fala, sejam espertos como serpentes, inocentes como pombas. Inocente para o mal e esperto para o bem. Então, ou esperto para o mal, para não receber o mal, para não fazer o mal, e inocente para fazer o bem, né? Para fazer o bem e receber o bem. Então, assim, fique tranquilo, tá? Mensagem subliminar não influi em quase nada na sua vida. É uma questão mais psicológica, de comunicação e tudo mais. Tome cuidado se você for vulnerável, conhecer pessoas vulneráveis que vão receber mensagens não só subliminares, como mensagens claras, né? De pornografia, de pedofilia, mensagens que fazem mal. Mas fora isso, mensagem de cigarro, mensagem de Coca-Cola, meu, tranquilo, tá? Fica tranquilo que, meu, não coloca mensagem do diabo, aparecer a palavra diabo, cara, não vai mudar nada na sua vida, tá bom? Fica tranquilo que não tem nada. Aí para de seguir esses canais, para de consumir esse conteúdo aí que é só atraso de vida, tá bom? Deus abençoe você, se você quiser me ajudar, eu coloquei mensagem subliminar durante o vídeo todo aí, colocando o meu número do Pix. Se você prestou atenção, vai estar lá o meu nome do Pix. Então manda o Pix, uma mensagem subliminar que eu coloquei aí. Tô brincando, não coloquei. Mas se eu tivesse colocado, é um exemplo disso. Você ia lembrar? Você não ia lembrar. Você ia fazer Pix para mim? Se eu colocar lá, faça R$1.000 de Pix para mim na mensagem subliminar. Você ia fazer R$1.000 de Pix para mim? Não. A decisão de fazer é sua, entendeu? Então assim, quiser me ajudar para eu poder ter renda extra, poder fazer minhas coisas, comprar livro, estudar, comprar material para o projeto também que eu vou fazer, que está sendo, assim, vai acontecer tudo o projeto, tá? Existe um apoio financeiro para isso, tá? Não vamos depender das suas doações, mas se você quiser me ajudar para que eu possa ter mais tempo livre ou tempo dedicado a isso, é uma ajuda direta para mim, não para o projeto. O projeto já tem apoio financeiro garantido.
Se você quiser me ajudar de alguma forma, eu vou deixar meu Pix na descrição, tá bom? Eu agradeço muito. Mas isso aqui é de graça, meu atendimento é de graça, esse Pix também é meu e-mail, quiser mandar e-mail, conversar comigo, quer aconselhamento, trocar uma ideia, é de graça, eu não cobro nada por nada, é tudo de graça, tá bom? Então, conversa. Se você quiser me ajudar, você não é obrigado, se você não puder, se você não quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Deus continue te abençoando de todo jeito, tá bom? Quero que você continue sendo abençoado, mesmo você não tem obrigação nenhuma de me ajudar, tá bom? Deus abençoe vocês, se você quiser me ajudar, eu aceito, tá? Eu tô precisando, vai ser bom. Mas se você não puder ou não quiser, não tem obrigação nenhuma. Tudo aqui é de graça, tá? O meu trabalho é gratuito para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, amém.